amores! Hoje eu trago a análise de um filme que está sendo muito falado, vai concorrer a melhor filme estrangeiro no Oscar e tem muitas coisas interessantes para serem ditas sobre esse filme. O nome desse filme é Druk, Mais uma Rodada. É um filme dirigido pelo dinamarquês Thomas Vinterberg e estreado pelo famoso ator Mads Mikkelsen, que fez A Caça, O Amante da Rainha, e é um ator realmente muito bem conceituado, principalmente na Escandinávia, e agora também a gente está vendo, né, pelo mundo afora. Bom, eu vou começar esse vídeo com uma citação de Freud, que eu acho que é tão oportuna para esse filme. A angústia é a reação à situação de perigo, dela é poupado o eu, para evitar a situação ou subtrair-se a ela. Pode-se dizer, então, que os sintomas são criados para evitar o desenvolvimento da angústia, mas isso não nos leva a enxergar profundamente. E essa citação é do texto Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, de Freud, que é um texto belíssimo e é muito interessante de se ler e estudar, e fala muito sobre essa questão da angústia. Por que eu começo esse filme citando essa frase curta de Freud sobre a angústia, né? Sobre como se evita, né, o contato com ela através de sintomas, mas que também se perde um pouco o senso de realidade, né? Cria-se outros mecanismos, né, para que o eu possa ser poupado, né, desse desconforto, desse incômodo que é se angustiar. Bom, eu trago isso porque esse filme, ele fala muito de angústia. Porém, ele, né, aborda uma saída para a angústia que não é muito saudável. E na maioria das vezes, né, os sujeitos buscam mesmo uma saída para a angústia que não é a mais saudável. Ou, bom, digamos, como Freud falou, seu eu, né, mas as consequências estão lá, né, e elas virão. Não tem como fugir das consequências da fuga, dessa angústia, criando outros sintomas, né, que possam ser até às vezes tão delicados e destrutivos, né, para o eu. Esse filme, ele fala de 4 amigos que são muito amigos, eles trabalham na mesma escola, moram na mesma cidade, lá na Dinamarca. E eles se encontram, né, uma noite para comemorar o aniversário de um deles. E um desses amigos cita que leu uma teoria de um psiquiatra norueguês, o nome dele é Finn, eu anotei, né? Finn Skårderud, é um psiquiatra e psicoterapeuta norueguês que tem um estudo no qual ele fala que a gente nasce com déficit de álcool no sangue, de 0,5% de álcool no sangue. E que a gente deveria, né, seria interessante se a gente tivesse como manter esse nível alcoólico no sangue para ser mais produtivo, enfim. Ele existe, viu, gente? Eu pensei que pudesse ser ficção, né? Mas ele existe, esse psiquiatra. Ele tem mesmo esse estudo. Ele também acompanha os atletas noruegueses que vão para a Olimpíada, tá? Ele faz esse acompanhamento. E um dos amigos, né, lá desse filme, do Druk, que se reúne, né, eles se reúnem, são 4 amigos, se reúne, um deles cita esse norueguês e fala que deve ser interessante essa tese, né, de que a gente tem que manter o nível alcoólico para se manter bem durante o dia. Durante o dia, ele ainda fala isso, né?
E aí eles percebem que o colega, né, um dos colegas está muito abatido. Ele inclusive é professor de história, ele foi chamado a atenção pelos pais dos alunos porque os alunos não estão tendo um bom rendimento, tá com um casamento meio cambaleante também, e eles percebem que ele está meio chateado, esse amigo deles. E aí eles continuam conversando depois dessa festa na casa de um deles e resolvem fazer um experimento etílico em que eles iam beber só durante o dia e anotar tudo, né, as mudanças, todas as sensações, e eles tinham que alcançar, né, eles tinham que estar com um certo nível de álcool estabelecido por eles no sangue para fazer esse experimento. E eles começam a fazer esse experimento diariamente, só bebem durante o dia, até acho que 8 horas da noite, né? E depois eles param e começam durante o dia, a mesma coisa. Então eles já começam a beber cedo, bem cedo, antes de ir para o trabalho, e a gente vê que cada um vai tendo uma reação diferente, né? O professor de história, que é o que faz, inclusive, o famoso, né, o Mads, né, Neil Casson, que é o mais conhecido entre a gente, que faz professor de história, ele começa a mudar a sua didática, ele começa a ficar muito dinâmico, ele começa a dar aulas super interessantes, ele começa, inclusive, ele traz para as aulas casos de políticos famosos que eram alcoólatras, né, que bebiam muito, como o próprio Churchill, né, que ele cita na aula dele, e fala do Hemingway também, que bebia bebia muito e escreveu os livros maravilhosos que ele escreveu. Então ele muda a didática, ele fica um professor dinâmico, ele fica super out, né? E os amigos começam também a sentir as diferenças, cada um, né, nas suas vidas. Só que em algum momento, bebendo o dia todo, né, a coisa começa a ficar complicada, né? E o Mads, né, que é esse ator, né, que eu tô falando, que faz o personagem do professor de história, ele fala que ele quer aumentar a dose, né, e tal. E aí eles ficam meio com medo e depois ele volta atrás e acabam que todo mundo decide que é melhor aumentar mesmo a dose, chegar a 1,5 por, né, de percentagem de álcool no sangue. Inclusive ele tem um bafômetro que ele bebe e utiliza para ver quanto que fica, né, a mudança, né, no sangue. E eles fazem isso. E aí é um caos, né? Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas acontece muita coisa difícil e delicada, como a gente poderia esperar, né? Então, em alguns momentos do filme, alguns personagens falam do alcoolismo no país. O filme já começa com os jovens, né? Uma maratona com os jovens bebem muito. Então, assim, é um filme que eu acho muito interessante porque ele fala da saída da angústia via o álcool, né? Porque todos são de meia idade, os 4 têm no mínimo 40 anos, né? E deve ter entre 40 e 50 e poucos anos, esses 4 amigos. Então eles estão justamente naquela fase de rever a vida, como todo sujeito, né, acontece na maioria dos casos, rever a vida, rever suas escolhas, rever o que vai ser dali para frente, né, casamento, trabalho, o que não pôde ser feito, né, que deixou de ser feito por problemas que cada um tem na vida, né. Então, é um momento de muita reflexão, né? Um momento de meia-idade, é um momento onde as pessoas estão passando, né, por transformações. Elas estão fazendo o levantamento da vida delas, né? O que deu certo, o que não deu, como que elas vão ser, como elas vão viver dali para frente, né? Profissionalmente, emocionalmente. E parece que isso atinge, né? Atinge esses 4 amigos, claro, esse momento de meia-idade. E que ninguém ali, nenhum deles
tem condições, né, naquele momento pelo menos, de fazer uma reflexão interna, né? Cada um percebe que está em transição, que tem questões, mas que não consegue olhar isso de uma forma, né, madura, né, de frente. E aí a gente percebe até que há até uma depressão, há uma acomodação, há uma estagnação, né, de vida, de ideais, de sonhos, né? E a saída que eles acham inicialmente é o que o álcool vai proporcionar, né? Usam essa tese desse psiquiatra norueguês como, quem sabe, né? O álcool proporciona uma estabilização do nosso humor, do nosso desejo, né? Da nossa energia. Traz a nossa energia de volta, né? Nossa energia de vida, de juventude, de sonhos, sei lá. Traz ela de volta. Eles não falam isso, mas a impressão é essa, né? A velha solução mágica para os desafios que a vida está sempre nos apresentando, né? Então vamos beber, quem sabe a gente consumindo uma dose diária de álcool, a gente fica bem. A gente consegue lidar melhor com a vida, né? Como diz esse psiquiatra. E até que inicialmente eles ficam bem, né? Como esse professor de história que começa a ficar super bem, né? Apesar de estar meio cambaleante inicialmente, mas depois fica super bem, mais criativo, mais, né? Mais alegre, assim, mais vivo, né? Ele mesmo fala isso, que nunca deu aula, fazia tempo que ele não dava aula assim. Mas a coisa, né? Como tudo, né? Há um apelo ao aumento do álcool, né? A ver até onde vai dar, né? Até porque não se sustenta isso. A gente, como psicanalista, a gente sabe que nenhuma substância, ela faz milagre, né? Ela vai dar suporte, ela pode dar suporte para um momento do sujeito, mas é justamente a reflexão, é justamente rever seus desejos, entrar em contato com a sua angústia, com a sua dor, é que vai fazer a mudança interna, né? E não a substância de fora, né? Eles entraram nessa fantasia, viveram essa fantasia, pagaram um preço, teve uma morte, inclusive, né? No filme. Então, há um preço muito alto por essa fantasia. E a gente vai ver isso, né? Como é difícil lidar com a angústia de viver, angústia de mudanças, angústia, e às vezes a falta da angústia já é depressão, já é o marasmo, né? Então eu deixo aqui, né, para cada um, o que vocês fazem para lidar ou com a sua angústia, né, ou com a sua inibição, como Freud fala muito bem, ou com o seu sintoma, ou com o seu marasmo existencial, né? O que vocês fazem para lidar com isso, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que o filme traz essa reflexão, né? Como lidar com as questões da vida, do real, das perdas, das mudanças físicas, emocionais e etc. Né? Como lidar com as mudanças da vida que todo sujeito vai passar, né? E vai ter que estar sempre se revendo e buscando soluções, né? Para cada um, né? Para essas questões, né? Não há magia, né? Não há nada que cure uma depressão ou uma falta de desejo ou uma estagnação emocional e profissional. Não há, né? Não há solução mágica, não há álcool que cure isso, né? E eu acho que é essa reflexão. Então, assim, não é um filme moralista, nem é um filme que faz apologia a álcool de jeito nenhum, e nem é um filme moralista, não há julgamento. E não há mesmo julgamento para isso. Há uma reflexão, né? Que a gente tem que estar sempre pensando sobre essas questões reais, né? E pensar isso, se analisar ou buscar soluções que possam fazer a gente poder novamente criar, novamente amar,
novamente querer desejar e viver, né? Mas de uma forma saudável, porque o álcool, ele cobra também, né? Ele cobra bastante o preço, né? Por dar uma certa euforia, como foi o caso desse filme, para esses personagens. Fica aqui a dica, o filme é maravilhoso, é muito bem dirigido também, muito bem atuado, e é um bom filme para todos nós refletirmos. Até breve, se inscrevam no canal, a gente tem muita coisa que está vindo por aí, também para os inscritos, tá? Muitas novidades, e beijos, até a próxima!